Queridos amigos, queridas amigas, Deus nos abençoe em mais um encontro. Vamos dar prosseguimento a esse trabalho que nos alimenta a vida interior e que vai nos ajudando a viver de forma mais acertada. E a gente sabe, não é, que quanto mais acertarmos o nosso passo, o nosso comportamento, as plantações indevidas não vão ocorrer. Então, isso significa que a nossa colheita será muito mais satisfatória. Então, autodescobrir-se é um grande caminho que pode fazer com que nós alcancemos um nível de maturidade que nos leve a evitar variadas vezes a plantação negativa, desde o pensamento, palavras e ações. E isso nada mais é do que a plantação, né, da felicidade. E assim, mergulhados nessa intenção, é que nós vamos nos preparar para esse momento. Eu volto a dizer a vocês, tratem esse momento como um momento particular entre você e Deus, entre você e Jesus, entre você e o seu anjo da guarda. Essa relação é importante, porque através desses vínculos que nós temos com o alto, mais inspirações do bem chegarão até nós. Mais recursos espirituais chegarão até nós. Então, eu sou talvez aqui a ponte, que estou dando prosseguimento a um trabalho para que nós todos façamos essa vinculação com Deus. Nós precisamos fortalecer a nossa relação com Deus para nos sentirmos mais fortes, firmes, diante dos desafios que estão por aí afora. Desafios que surgem de uma hora para outra, surpresas, problemas, que nos pegam desprevenidos. Mas, se tivermos essa conexão com Deus, buscaremos o auxílio e essa força nos chegará. E eu digo isso para que a gente sempre destrua essa crença de que cabe tão somente a Deus nos abençoar, Deus nos socorrer, Deus nos acudir. Sim, isso é importante, mas há uma condição para isso acontecer, que Deus nos deixou, que é fazer esse movimento em busca dele, que é de fazer um movimento em prol dessa relação com o Pai. Do contrário, nós estaremos caminhando em um caminho totalmente equivocado, que não condiz com a proposta divina. Então, por mais que Deus é Pai, por mais que Deus está em todos os lugares, Ele não pode atuar sozinho, porque Ele nos deu livre-arbítrio para que a nossa parte aparecesse, de forma que provássemos que estamos querendo as bênçãos, a luz e a força. Então, não se acomodem. Né? E a gente fala isso desde a live passada. Não se acomode em ficar pedindo demais. Na verdade, nós já temos demais. O que está faltando é fazer mais. As bênçãos de Deus caem nas nossas vidas o tempo todo. E precisamos, então, fazer jus a tudo isso que nos chega, trabalhando também para o Pai. Não era só Jesus que fazia isso. Todos nós podemos trabalhar para Ele, dentro das nossas limitações, dentro das nossas condições. A começar por dentro de casa. Os espíritos nos advertem, não é?
Se você não sabe administrar a tua família, nem tente administrar lá fora. Porque os recursos que lhe falta no lar hão de não aparecer em outro lugar. É na família que se encontram esses desafios mais densos, mais profundos, de ligações mais estreitas. E é por isso que nós podemos começar a exercitar o nosso autodescobrimento, a administração de nós mesmos dentro de casa. Não precisa ir para fora. Se você consegue, dentro da sua casa, estabelecer um equilíbrio, ou se pelo menos sai de você a proposta desse equilíbrio em matéria de vivência, você já está fazendo a sua parte. Agora, se você desencadeia perturbação, desequilíbrio, cisânia, nesse lar, nesse lugar particular de família, bem, a coisa está grave. Você não pode fazer uma construção social saudável. Isso à luz do Espiritismo. Não menospreze os deveres familiares. A família não é uma ponte para você voar e ser feliz onde quer que seja, ou onde quer que for. Não, a família não é aquela que chega para lhe dar sustento, para lhe criar, para lhe dar suporte, para depois você seguir a sua vida e dar as costas. De maneira nenhuma. A família é um dos compromissos mais graves que nós vamos encontrar na reencarnação. Então, cuide de sua família, dê mais atenção, fique perto, promova o bem. Se tiver dificuldade, faz a tua parte. Evite os julgamentos, as cobranças excessivas e faça desse trabalho familiar o teu laboratório de autotransformação. Então, esse autodescobrimento, ele inicia aí dentro de casa. Não menospreze os seus entes amados. Eles têm problemas, como você também tem. Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. E isso vale para todos que conheceram o pensamento de Jesus. Então, seremos os mais cobrados, não é? E quanto mais nos aprofundamos no entendimento dessa proposta, dessa palavra divina, nós nos tornamos cada vez mais cobrados. O nível de lucidez aumentado significa que a responsabilidade também ganha a mesma dimensão. E há pessoas que, por conta disso, dizem: não quero me aprofundar na doutrina espírita. Não quero me aprofundar nos saberes evangélicos. Porque isso me deixa mais responsável. Tudo bem, você pode optar por esse caminho, mas também não se liberta. Demorará muito tempo para se libertar das amarras da sombra. Por isso, assuma esse compromisso que você tem com Deus, com Jesus. Conheça a verdade e verá que há uma liberdade para além da matéria, para além das percepções físicas. Uma liberdade que não significa sair do corpo, desencarnar. É uma liberdade psicológica, uma liberdade emocional, uma liberdade espiritual, que mesmo presa a um corpo denso e grosseiro, sente-se livre. A consciência respira leve e abraçamos as coisas de forma muito mais saudável, muito mais comprometidos com o bem. A liberdade que Jesus diz é esta: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque a verdade há de nos tirar todos os enganos, as ilusões, as fantasias, as máscaras, e vamos nos tornar seres autênticos.
devotados à verdade, ao bem. E só essa postura já nos garantirá essa paz que a gente fica procurando aqui no mundo e acha de vez em quando muito rapidamente para daqui a pouco ela desaparecer. Então, para você realmente saber se está evoluindo, analisa a paz que sente, o tempo que ela dura. Analisa a proposta do bem, o tanto que permanece. E assim você vai perceber que está valendo, que você está aproveitando esses encontros, como esta live, como tantos outros encontros. E eu quero advertir, olha que eu ainda não fiz a prece de abertura. E eu quero advertir, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu sempre chamo. Muito cuidado. Muito cuidado com este apego ao saber, sem propostas para praticar. Muito cuidado em ter essa ânsia de saber muito profundamente, letra por letra, capítulo por capítulo, pauta a pauta, parágrafo a parágrafo. Muito cuidado, porque a letra mata. Só o Espírito vivifica. E para o Espírito vivificar, é preciso que ele vibre no bem. Do contrário, há uma morte aí. Pior do que a morte quando se sai do corpo. É um espírito que morreu na proposta feliz do bem. Então, muito cuidado. Quer frequentar o centro espírita? Sejam bem-vindos. Ou qualquer outro lugar. Mas não se esqueçam que todo aprendizado absorvido pede uma aplicabilidade. Do contrário, tornará difícil encontrar este caminho de felicidade. Aproveite este momento para ouvir talvez alguma coisa que você não saiba ou para ouvir tudo que você já sabe, não importa. Quanto mais repetirmos um assunto, mais ele se internaliza em nós. Porque se nós estamos aqui na Terra, é sinal de que as grandes lições de Jesus ainda não foram assimiladas, ou melhor dizendo, ainda não foram internalizadas, porque assimiladas foram pelo intelecto. Mas internalizadas, se já estivessem internalizadas, não estaríamos aqui. Estaríamos em outro patamar. Então, não se perca ao ir ao templo, ao ir à igreja, ao centro espírita, ao terreiro de candomblé, ao terreiro de umbanda, em busca de qualquer outra religião. Vá buscando a autoiluminação. Do contrário, nem vá. Porque nós somos seres humanos, espíritos ainda muito inconscientemente afeiçoados ao ritual. Aquele ritual que os antigos colocavam várias oferendas para Deus, para que as graças dos céus descessem. E é por isso que muitas pessoas, no que tange aprofundar-se na relação com Jesus, anda sempre à margem. Aproxima-se da proposta religiosa, seja ela qual for, inconscientemente no intuito de ganhar alguma coisa, de receber alguma coisa, sem grandes esforços para merecê-la. Quando ela chega, que bom, até logo, era só isso que eu queria. E quando ela não chega, desanima e abandona a proposta espiritual. Então, quando for fazer qualquer movimento espiritual, semelhante a este aqui, ou porque tudo envolve Deus, Jesus, todas as vezes, seja o que for, foque na sua transformação. Não perca tempo com bagatelas, com coisas exteriores, que não leva ninguém a nada. Então, seremos reconhecidos não por muito frequentar. Seremos reconhecidos não por muito ler.
Seremos reconhecidos não por muito administrar e fazer no sentido externo. Seremos reconhecidos por muito nos amar. E aí, esse fenômeno de amar só acontece de dentro para fora. Ou isso ocorre em nós, ou nada é feito. Não há um acordo de paz dentro de nós. Então, utilizem desse momento em que vocês estão aqui e pense nos compromissos que vocês assumiram na existência. Continue fazendo o balanço do que é, do que se equivoca e do que acerta. E vá fazendo o seu trabalho. Diminua as reclamações e as queixas, porque a gente só tem o que merece. E se as situações não estão boas, cabe exercitar a inteligência para equacioná-las. Deus dar-nos-á puramente o amparo, o suporte, mas a tarefa é do aprendiz, para que ele se aprimore. Então, olhe para a sua vida. Como está a sua vida? Naquilo que não estiver bom, implique-se em saber o que eu posso fazer para modificar este quadro. Caso isso não seja possível, o que posso fazer para ter uma leitura diferente dessa situação? Uma leitura basicamente espiritual. Me ajude, Deus, então, a ter resignação diante de uma coisa que no momento não dá para mudar. Mas não me deixe parar, impedindo-me de buscar soluções. Então, utilize esse momento, nesse nosso encontro, para avaliar a tua vida e conecte-se com Deus. Deixa a vibração divina pernoitar em tua casa interior. Permita-se ser tocado por essa vibração poderosa desse Pai que nos ama. E sairemos daqui podendo até dizer assim: eu não ouvi muito bem o que Arilson falou. Não prestei tanta atenção, mas saí me sentindo melhor. Mas saí me sentindo mais motivado, mais forte, mais encorajado, mais esclarecido ou mais desperto. O mais importante é que isso aconteça. Se você me ouviu, se você não me ouviu, não importa. O que importa é como você saiu deste encontro com Deus. Isso é o que importa. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece já envolvidos nessa vibração, pedindo a Deus que nos conceda nessa hora, Senhor, a condição de perceber o teu amparo, o teu amor, a tua ajuda, que é interminável. Senhor, conceda-nos também, por misericórdia, a presença de Jesus em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, onde quer que estejamos, Senhor, que consigamos captar as vibrações celestes de Jesus de Nazaré, nos orientando como mestre. Nos ajude a assimilar esses conhecimentos como aprendizes que somos e nos envolva nessa hora com a proteção dos bons espíritos, que o nosso anjo da guarda nos ajude a perceber a tarefa que temos que fazer dentro de nós, para que assim façamos um trabalho de iluminação interior, banindo da nossa vida interior toda sombra e, paralelamente, afastando as entidades perversas que utilizam dessa brecha para nos atordoar. Envolva-nos, Maria de Nazaré, com tuas vibrações doces, nos acolha no carreiro da vida terrestre e nos ajude nesses instantes para que saibamos colher
os frutos desta conexão com Deus. Que assim seja. Estamos tratando de várias questões e agora eu vou entrar no tema: encontros e separações. Se as reencarnações, se as existências, elas não tivessem relações umas com as outras, quase, ou muitas vezes, melhor dizendo, nós não íamos tocar no assunto da reencarnação. Mas como essa relação existe, de hora em hora estaremos falando da reencarnação, para que a gente compreenda melhor os acontecimentos da vida atual. Quando nós estamos falando de encontros, nós estamos falando de seres gregários que Deus criou para se unirem, para buscar uns aos outros e nessa interação estabelecer relações onde daí o amor ia ser exercitado para um dia ganhar cidadania dentro de nós e reger as nossas vidas. Um resumo, é basicamente isto. Mas nesse trajeto evolutivo, nós fomos, na nossa dificuldade, na nossa inferioridade, na nossa imaturidade espiritual, é claro que nós fomos fazendo muitos ensaios no campo afetivo, porque não havia habilidades emocionais, não havia maturidade do senso moral para estabelecermos uniões que pudessem perdurar ou que pudessem trazer ganhos. Eram aquelas aproximações, aquelas uniões, aqueles encontros meio que aselvajados, meio que tímidos, ou selvagens, ou grosseiros. Mas à medida que o indivíduo foi exercitando de reencarnação a reencarnação, as criaturas foram estabelecendo essa necessidade de se encontrar uns com os outros e criar esses vínculos. Essa necessidade, essa atração que advém também da energia sexual, que vai unindo os corpos para alcançar as almas. Nesse trajeto, a criatura humana foi estabelecendo vários encontros que eram motivados por várias questões. Havia encontros que eram tão somente pelo desejo sexual. Haviam outros encontros que eram por uma certa afinidade de gostos. Havia um certo afeto aparecendo e assim se estabelecia o encontro. Havia outros encontros por interesse material, pela busca do poder. E vários outros encontros puramente para promover o mal. Então, nós vamos vendo que a criatura vai fazer vários movimentos, estabelecendo vários tipos de encontros, porém, cada um diferente do outro, a depender do que se buscava, a depender do que o espírito desejava. E dessa forma, esses encontros foram levando-nos a vínculos mais profundos com o passar das reencarnações. É nesse processo dos encontros que surge uma força muito grande que não vai selar os encontros, porque quem selaria aí seria o amor, mas que vai fazer desses encontros virarem verdadeiras algemas, que é o egoísmo. Então nós aproximamos das pessoas e vamos criando um vínculo aparentemente sutil e agradável. E daqui a pouco esse encontro gerou um vínculo perturbador, que escravizava, ou que escraviza, que atordoa, ao ponto do indivíduo achar que não pode haver separação. Se houver separação, ocorre sofrimento, abalo, perda de força. Então, nas nossas relações afetivas,
Há essa necessidade de ir encontrar alguém, de buscar alguém para ter esse encontro, que não se é classificado tão somente no campo físico. Nós não estamos falando tão somente desse encontro físico. É um encontro de almas, é um encontro de emoções. É um encontro espiritual que acaba acontecendo. Por mais que o espírito seja imaturo e vem com o interesse tão somente de fazer um encontro físico, ele vai perceber que outros encontros se darão aí, formando esses laços, ora saudáveis, ora perturbadores. Mas a criatura, como ela não foi feita para outra, quebrando a ideia da alma gêmea, nós vamos ter vários encontros com diversos espíritos. Alguns nós vamos criar vínculos mais poderosos, que aparentemente podem ser tumultuados, e à medida que esses espíritos persistem, esse encontro, essa relação pode evoluir, pode melhorar, essas correntes serem quebradas, essas correntes feitas, produzidas pelo egoísmo, e fazer com que este vínculo se torne leve, produzindo liberdade, porém, uma relação de companheirismo, de fraternidade, de solidariedade, de amizade e muito amor. Mas, para que ocorra esses encontros, é necessário que o indivíduo, e a gente vai sempre falando de algo que é de construção evolutiva, mas que vocês podem examinar exatamente nesse atual momento. Todo e qualquer encontro pede ao indivíduo que ele entenda que ele não vai encontrar-se consigo mesmo, que é uma proposta do ego que a gente ainda traz. No fundo, nós buscamos alguém igual a nós. Daí, o diferente é difícil. Estar com alguém que se adeque a nós completamente, impossível. Então, nós temos que entender que o encontro se dará na compreensão, dentro de uma compreensão de que, quando eu for encontrar alguém, eu preciso entender que ela é diferente. Esse é o primeiro desafio para desenvolver o amor. E olha que o amor não desenvolveu ainda aí. O encontro se estabelece e nós vamos conhecendo esta pessoa. Esse conhecer natural que vai estabelecendo os primeiros passos dessa ligação. Ali se vai descobrindo se esses espíritos estão mais afinizados conosco, se parecem um pouco com o que a gente pensa, com o que a gente busca, e ali vai se montando. E a gente sempre lembra que esses encontros iniciais têm muito desejo, muitas vezes sexual, tem muita ânsia de preencher as carências e os vazios. É por isso que esses primeiros encontros devem ser descartados como base para uma relação futura. Lembrem-se bem disso. Descartados de que forma? Não conte com esses primeiros encontros para decidir se fica, se amplia, se dá continuidade a essa relação. Porque no início dos encontros, tudo é maravilhoso, tudo é mágico, tudo é novo. E há muita expectativa de que o outro nos aceite. Nós ainda somos espíritos muito presos ao olhar do outro. Então, até nas relações que fazemos nesses encontros, há já uma expectativa de que o outro goste de nós, nos veja da melhor maneira. E por conta disso, a gente pode criar um comportamento bastante saudável para que o outro goste de nós. Não significando dizer que esse comportamento saudável é o verdadeiro. E vice-versa, o outro também vem com essa mágica. Não vai ser um encontro. Quantas vezes a gente não começa um relacionamento, não necessariamente afetivo íntimo, mas um relacionamento com amigos, com pessoas novas que vão surgindo em nossas vidas, e a gente acha tudo muito bom, muito rico. Isso pode durar? Como não? Mas é a pressa de buscar um outro que nos leva a não dar tempo para que as coisas cresçam, amadureçam.
E à medida que vai amadurecendo, a gente vai tomando posicionamentos nesta relação. Então, esses encontros também podem se tornar imediatamente desencontros, porque não vai haver afinidade, não vai haver um entrosamento e aquilo mesmo se dissipa. É um encontro rápido, não demora muito, se dissipa, perde força. Como pode ter encontros que são verdadeiros desastres, que criam traumas, que criam transtornos. Mas isso faz parte da experiência humana. Então, nós vamos estar sempre encontrando pessoas. Para aqueles que têm medo de amar, eles evitam encontrar. Eles fazem uma seleção de pessoas já conquistadas e ali vivem. Quando se depara com pessoas novas, elas têm um contato meio que raso, com bastante defesa, sem querer se aproximar. E consegue novas amizades de ano em ano e olhe lá. Ela tem dificuldade de ampliar o seu circuito de relações, porque ela está marcada por traumas de encontros mal-sucedidos, ou porque questões internas impedem-na de entrar nesse desafio, porque nós sempre entramos na busca de alguém, mais querendo desse alguém do que dispostos a ofertar. E é isso que leva muitas pessoas a abandonarem esse desafio. Porque tem pessoas que, com medo de amar, elas temem ofertar mais e se perder, né, nesse emaranhado de sentimentos, de emoções que relações produzem. Então, os encontros sempre acontecerão em nossas vidas. Estaremos encontrando espíritos antigos que nós encontramos em outras eras. Ou poderemos estar encontrando espíritos que nunca tivemos um relacionamento e tudo será muito novo. Poderemos encontrar almas alegres, felizes e amoráveis, como também aquelas que nos perturbaram, como aquelas que nós as perturbamos. Enfim, os encontros vão acontecer. A questão é entender que esse movimento de encontrar uns aos outros é do processo evolutivo, afetivo da criatura humana. Não se feche. Não deixe o seu espaço circunscrito e limitado. Abra o seu coração, a sua afetividade para conhecer pessoas, não significando que nós estamos aqui classificando que o importante é ter uma rede enorme de amizades. Não, mas cada alma traz valores. Ela pode não trazer grandes perfeições ou grandes virtudes, mas todo ser humano tem algo de bom. Não necessariamente tudo de ruim. Então, quanto mais nós conhecermos as pessoas, ampliar esse contato, melhor para nós. Os introspectivos, os tímidos, os que estabelecem medos de amar, os que trazem fobias, eles têm esse medo de fazer esses enfrentamentos. Então, os encontros, à medida que vão sendo desenvolvidos, eles vão criando laços. É importante ficar atentos. Que tipo de laço? Essa relação está se afunilando e indo para onde? Está indo para um lugar saudável? Não. Então, por que está deixando prosseguir? Ah, porque pode melhorar. Tudo bem. Dê um tempo para ver se realmente está evoluindo. Se não está, estanque o passo. Discuta a relação que o encontro estabeleceu para interceptar a relação antes que ela desemboque em conflitos, em
sofrimentos desnecessários. É a criatura humana, na sua imaturidade, que faz com que a sua vida afetiva seja tão desastrosa. Porque ela não se amadurece. Ela não ainda se ama como deveria. Ela entra acreditando que a relação a dois vai dar a ela o que só ela pode se ofertar. E nesse engano, ela vai se embrenhando nesta crença ilusória produzida pelo vazio. E quando chega lá dentro, né, no final dessa trajetória, onde esse encontro estabeleceu mais correntes do que laços, ela se vê presa. E para sair, ela vai ter que ter muita coragem, ou ela vai ter que suportar aquilo. Do contrário, só muita coragem para romper. Então, eu quero levantar uma questão para vocês. A criatura, quando ela começa a lidar com a religião, ou com a sua religiosidade, ela às vezes interpreta as coisas de uma forma muito, eu diria, eu vou usar essa palavra, não é bem, mas acho que cabe, muito fanática. Né? Vamos pegar aqui pela doutrina espírita, falando desses encontros, como eles se dão, dos estímulos que levam para que eles aconteçam, de como eles vão desenvolvendo, podendo produzir laços ou correntes, flores ou espinhos. A desatenção que ocorre aí é da criatura humana. Então, se nessa desatenção a relação se deu e as coisas não fluíram bem, como é que nós podemos dizer que é um karma? Como é que nós podemos dizer que foi uma programação reencarnatória? Ainda isso é muito vago em mundos inferiores. Sabiam? Ainda é muito vago. Por quê? Quem é mesmo o vilão da história é o karma ou o comportamento presente da criatura humana? Não se dá para saber, não é? Porque nós trazemos muitas imperfeições. Então, por mais que seja o karma, que tal optar em entender que, mesmo sendo karma de outra existência, cabe a mim modificá-lo. Então, há pessoas que utilizam das falências afetivas ou culpando o outro ou dizendo que era um karma, é um resgate. E por isso se justificam, quando muitas vezes não entendeu ou não percebeu para que caminho estava indo esse encontro, essa relação. Então comecemos a entender que tal começarmos a assumir a responsabilidade em relação ao que a gente faz? Se o insucesso chega, eu primeiro vou analisar a parte que me toca, ou a minha responsabilidade diante do fracasso que ocorreu. Depois, eu vou analisar se isso faz parte ou não de um resgate. Vamos pôr na frente primeiro esse exame, porque tem muitas pessoas abandonando os seus propósitos de crescimento. Sabe o que é que elas nos dizem? Não tem jeito, Arilson. É karma. Já tentei de todo jeito. Não dá certo. Aí, por acaso, Deus colocou-nos na existência para desistir? Se Deus lhe coloca em uma situação reencarnatória que não tem jeito, para que Ele colocou? Se isso aqui não vai mudar, qual o propósito? É o próprio Deus negando a lei de evolução que Ele criou. É o indivíduo que muitas vezes não quer se implicar em ser responsável pela sua vida como ela está. Então, fique atento
Analise esses encontros que geram relações quando estão nos seus inícios. E quando estiver já numa relação formada, estabelecida, e nada vai bem, olha para trás e vai ver que houve sinais, muitos sinais, mas muitas vezes há muitos espíritos que utilizam, que têm esperança de mudar. Isso é mentira. É fuga psicológica para não assumir o ficar sozinho, o enfrentar o vazio. Não, essa pessoa vai mudar. E os anos vão passando, e a pessoa não, mas eu acredito que essa pessoa vai mudar e a pessoa não muda de jeito nenhum. Não, isso é um discurso para dizer, eu não quero sair dessa relação porque eu não dou conta do meu vazio. Eu não dou conta de ficar sozinho. Pois é, o grande problema das relações afetivas, sejam elas quais forem, está na dificuldade que a criatura tem de ficar com ela mesma. Por conta dessa dificuldade, tudo que surgir com o outro, ela muitas vezes se torna cega. Ou faz de conta que não está vendo, para não perder esse outro que lhe chega cobrindo-lhe a ânsia que sente para não se ver diante de si mesmo. Toda a obra de Joana de Ângeles, de autodescobrimento, ela propõe exatamente isso. O indivíduo precisa enfrentar a si, aprender a se ver, a gostar de si, a saber ficar consigo mesmo. O dia que nós conseguirmos isso, nós daremos um salto muito grande. E as nossas relações não serão assim, conduzidas por carências ou por outro estímulo qualquer. Não. Nós estabeleceremos os nossos encontros e as nossas relações numa análise procurando o ganho. Nós estaremos tão zelosos conosco que nós vamos primeiro examinar a situação, o quadro, sem pressa, porque não estamos desesperados para ter ninguém, né, para viver isso. Estaremos tranquilos e essa tranquilidade que advém do alto amor nos fará examinar esses encontros e perceber tudo calmamente e trilhando vagarosamente, sem pressa, sem essa busca de fruir, né, o prazer e sair divulgando que tem alguém. Não, acaba isso. Nós lentamente, devagar, porque já estamos preenchidos, não precisamos de ninguém para nos preencher na crença falsa do ego, nós vamos paulatinamente percebendo, bem, essa relação ela flui, há um ganho, há uma proposta saudável, e os insucessos serão menores, bem menores. Então, se há este caos no campo afetivo da criatura humana, gerando as separações, é exatamente por conta da velocidade com que ela produz os encontros e a formação das relações, gerando esses desencontros e essas separações. Por que duas pessoas se separam? Da mesma forma que se juntam, da mesma forma que tem vários motivos para se juntar, tem muitos motivos para se separar. Não houve afinidade, não conseguiram dar conta de alguns desafios e começam a se chocar. Um não aceitou a proposta de ir junto com o outro, e aí a relação fica capenga e acaba se dissolvendo. Outros são separados pela desencarnação.
para cumprirem tarefas em estações vibratórias diferentes. Outros vão modificando a relação, a maneira de se gostar, esse sentimento vai se transmutando, não sustentando aquele tipo de vínculo. Surge outro, mas não aquele. Então, as separações também ocorrem, e aí eu volto para o indivíduo em si, por conta da natureza dos próprios indivíduos. Porque existem sabotadores da própria vida afetiva. Pessoas que querem alguém, mas carregam bombas para explodi-las quando a relação se estabelece. E aquilo acaba e ela fica perguntando o que foi que eu fiz ou por que acabou. Não reconhece que a sua maneira de ser, o seu comportamento sabotou a relação. Ou duas almas que não tinham maturidade se chocam, cada uma com a sua sombra faz essa separação. Porém, é bom lembrar que entre encontros e separações, tudo isso faz parte dos ensaios afetivos que nós teremos até aprendermos a estabelecer encontros, relações imorredoras, onde nós teremos condição de entrar numa relação, vou dar um exemplo assim, progressivo. A gente pode entrar pelas portas do sexo. Depois aqui cria-se um vínculo afetivo. O amor começa a crescer, domina as paisagens daquele casal. Lá na frente, o amor vai se elevando de tal forma que as necessidades desses seres diminuem no campo físico e se sentem profundamente realizados com outros recursos que o amor traz. Essas almas, desse simples encontro, transformaram-se em espíritos afins, capazes de separar sem dor, capazes de ver o outro, seguir outras trajetórias, em outros encontros, sem achar que perdeu, sem achar que está sozinho. E assim, muitas almas se separam nas reencarnações, uma fica no mundo espiritual, outra no mundo corporal, mas elas estão interligadas por uma energia poderosa. É este o caminho que Deus quer. Enquanto a gente não consegue chegar até este final sublime, nós teremos os ensaios, encontros, reencontros, desencontros, separações, até conseguirmos alcançar as etapas finais, né, que justificam os encontros. Deus não estabeleceu não criou o ser gregário para simplesmente encontrar-se com o outro para contatos carnais. Não, há uma proposta elevadíssima aí. E Ele nos aguarda. Então, nas nossas relações, nos nossos encontros, a gente já pode começar a examinar em que patamar estamos ou como estamos transitando em meio a essas relações. Em que estágio nós estamos? É claro que essa proposta é extremamente elevada, um dia nós chegaremos lá. Mas o que é importante é que a criatura deve entender que, se ela está no processo evolutivo, cada passo que ela dá, ela precisa ficar atenta, ela precisa examinar, ela precisa amadurecer, porque cada passo dado é uma ação que se desdobra, produzindo reações. Então, entendamos que essas almas, elas vão alcançando um nível de amor e se tornam felizes para sempre. Aí sim, aqueles contos de fada acabam acontecendo mesmo no mundo espiritual. Felizes para sempre, depois de uma etapa muito longa,
mas que vai exigindo esforços continuados até a gente chegar lá. Então, se você está na fase dos encontros, vá devagar. O encontro pode formar vínculos, e que sejam vínculos saudáveis. Se tiver algum problema, para um pouco, reexamina a relação. Se for para recuar, recua. Se for para acabar, para separar, separa. Não, recua, faz uma avaliação, dá para seguir, vamos mais um pouco, sem pressa. Porque esses vínculos aí, eles trazem muitas lesões afetivas se nós não tivermos cuidado. E da mesma forma, se estiver enfrentando separações, pode ser que, claro, o outro pode ter patrocinado a separação, mas se é uma relação a dois, os dois têm, de alguma forma, uma parte dessa responsabilidade. Então fica com a que é tua e para de falar da que é do outro, porque não te interessa. Sabia? Olha, eu terminei com tal pessoa. Por que você terminou? Ah, porque ele... Ah, porque não deu certo. Mas ele teve comportamentos tais, mas a questão é que eu preciso me corrigir, né? E ver nessa relação a parte negativa que eu pus. Porque senão a gente fica apontando um algoz e a gente é a vítima, não é? Ou a gente fica dizendo que a gente fez de tudo e a pessoa não valeu de nada. É mesmo? Às vezes é totalmente o contrário. André Luiz nos adverte, ele diz assim: quando você não suportar algo de negativo no outro, tenha certeza que um outro também não suporta as coisas negativas que há em você. Então, nessa interpretação, eu vou lembrar um caso aqui bonito para vocês, eu acho que já passou da hora. Atendi um caso de uma mulher que ela disse que não encontrava ninguém, que ela queria amar, ela queria um grande amor. E nesse atendimento, através da vidência, eu vi um espírito ao lado dela, emocionado, e ela dizia de um sonho que ela tinha. Ela sonhava com um homem, e aí começou a narrar o homem, e era o homem que estava do lado dela. E ela falava de uma felicidade absurda que ela sentia nesse sonho. E quando ela acordava, voltava à realidade, via que não tinha ninguém. E essa entidade me disse assim: diga para ela que este homem do sonho é real, sou eu. E que a condição que a lei nos deu de ficarmos juntos por um longo, longo tempo era que ela terminasse de quitar essas dívidas que ela tem para, ao sair, eu reencontrar-me com ela. E daí, vivermos um período longo de felicidade. Contei para ela, ela se emocionou muito. Então, tem tantas almas que nos amam, tem tantos vínculos que nós nem imaginamos que já foram feitos, encontros que geraram grandes afetos, desencontros também. Mas fixemos aqui. Será se essas pessoas que estão na Terra são as únicas que nós conhecemos? Claro que não. Será se os únicos afetos que eu tenho são esses? Claro que não. Da mesma forma, os inimigos, os desafetos, mas vamos focar naquilo que é bom. Os desafetos vão chegar e a gente vai acabar restaurando e os tornando também, né, seres do nosso afeto. Mas você não só tem essas pessoas que amam você aqui, essas que estão na Terra. E para você que diz, não, ninguém me ama, eu sou uma pessoa sozinha, aqui tem muita gente que te ama. São muitas reencarnações que criamos afetos e que encontramos almas que, sem muito pedir, nos amou. O amor de Deus, de Jesus, eles não precisam nem falar, não é? Mas há almas que nos amam, tanto que elas estão nos guiando agora nessa existência. Elas não estão fazendo como um dever puramente frio, elas fazem por amor.
Então, não se sinta só. Desenvolva os seus encontros nessa vigilância. Aceite os desencontros que podem ser muitas vezes livramentos, separações necessárias para que não ocorra graves problemas. As separações podem nos levar a reavaliar como estamos nos posicionando na relação, corrigir, enfim. Façamos essas análises e assim vamos construindo relações mais saudáveis. Muita paz. Quero lembrar a vocês, antes de fechar aqui, o canal do Francisco de Assis, né? Onde tem as palestras todo sábado. O meu canal também, onde a gente está colocando essas palestras e outras. E eu já estou agora com o Instagram, né? ferraz.arilson, para a gente também sair divulgando a mensagem. Vai ter o meu show dia 5/12, às 19h30, cai no domingo, cantando Roberto Carlos Mensagens. Entrem lá no meu Instagram para que vocês possam compartilhar comigo desse momento, que já é de vibração para a aproximação aí desse período de Natal, onde as vibrações se elevam na Terra. E depois eu vou explicar por quê. Mas já criando essa confraternização, essa fraternidade nesse show. Tá bom? Divulguem e muita paz a todos. Até mais.